A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 7: Apressar a Vinda do Dia de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 4. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Sábado. O juízo governamental de Deus. Ler com oração. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. 2 Pedro 3:12. O dia do governo de Deus chegará, e ele exercerá seu juízo sobre a terra. Nenhuma injustiça ficará impune, mas tudo passará pelo julgamento divino. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro 3:10. O dia do Senhor será o dia do juízo, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5:2-3. Nesse momento, surgirá alguém capaz de trazer paz e segurança à terra, fazendo uma aliança de 7 anos, e então se ouvirá: finalmente encontramos alguém que conseguiu pôr ordem nesta terra. Passados 3 anos e meio, bem na metade dos 7 anos, inesperadamente, a repentina destruição virá. Portanto, estejamos preparados para o dia da vinda do Senhor, que terá início com a grande tribulação antes do milênio e terminará com o juízo de Deus em seu grande trono branco depois do milênio. Nosso anelo é participar do milênio como vencedores e reinar com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20:6. Os vencedores servirão a Deus, e quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:7-10. Muitos ainda seguirão Satanás em sua última rebelião. Esses tais serão eliminados pelo fogo que descerá do céu, e Satanás será lançado para dentro do lago de fogo. Assim terminará o julgamento de Satanás, mas o juízo de Deus ainda não terminou. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:11-15. Esse é o juízo sobre todos os que morreram. E por fim,
A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Todos os inimigos de Deus foram julgados. Essa é a conclusão das dispensações dos tempos. Pedro nos diz que os céus passarão com um grande estrondo. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 2 Pedro 3, 10 a 11. Deus julgou uma vez a terra com as águas do dilúvio. Agora ele porá fim de vez à velha criação com fogo. Não mais haverá morte ou rebeliões. Toda a terra será purificada, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro 3, 10. Se algo não provém de Cristo, é vaidade e precisa ser queimado. O homem é como a erva, e sua glória é como a flor da erva. Toda obra não efetuada pela palavra de Deus será desfeita. Os elementos básicos do universo são o hidrogênio e o hélio. No Sol há uma fusão nuclear constante de átomos e hidrogênio, convertendo-se em hélio. A queima constante desse elemento, por sua vez, forma átomos de oxigênio e depois de carbono, que é a base de toda a vida. A partir desses elementos surgem outros, como nitrogênio, ferro, cálcio, silício, flúor e etc. Todos os elementos existentes na criação de Deus são formados pela fusão nuclear das estrelas. Até mesmo esses elementos um dia serão destruídos. Devemos viver hoje em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, 12 a 13. Ao crermos em Jesus, Deus nos fez nova criação. Nossa esperança não são o velho céu e a velha terra. Já não pertencemos à velha criação, que será desfeita pelo juízo governamental de Deus. A palavra está alertando-nos. Se não vivermos em santo procedimento e piedade, seremos julgados e queimados. Não é apenas uma questão de bom comportamento, pois tudo o que é produzido pelo velho homem será queimado. Devemos viver na nova criação, esperando e apressando a vinda do Senhor. Sabemos o que acontecerá. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 2 Pedro 3, 14. Precisamos viver como quem espera tais coisas. Sabemos que Deus julgará todas as coisas, por isso devemos ter temor para viver apercebidos e nos empenhar para ser achados por ele em paz. Não podemos viver desapercebidos, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 a 39. Quando a porta da arca se fechou, não houve como se proteger do dilúvio. Deus é longânimo. Aproveitemos a oportunidade, pois a porta ainda está aberta. Vamos entrar. Para nós, a arca é a igreja. Entremos e tenhamos uma vida da igreja intensa, em ressurreição, 7 dias por semana. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã.
para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.